do Senhor, esta casa é entronizada pela tua glória e nós daremos a devida glória que te pertence. Se conosco em nome de Jesus. Pode tomar o assento, fique à vontade, com gentileza, em nome de Jesus. O capítulo de número 17, o qual nós tomamos como base para o povo semanário, é conhecido como o capítulo da transfiguração. Esse capítulo revela pelo menos 3 momentos entre Jesus e os seus discípulos. E nós sabemos que nesses 3 momentos de Jesus com os seus discípulos, no primeiro momento, somente 3 discípulos irão participar de uma experiência muito profunda com o Senhor. Esses 3 discípulos nós lemos no início do versículo: Pedro, Tiago e João, irmão de Jesus. Observe bem que os mesmos terão uma visão, ou os mesmos viram lá no Monte da Transfiguração aquilo que os 9 discípulos de Jesus deixou no pé do monte, cujo o pai, esse moço lunático, pediu ajuda e eles não conseguiram curar o seu filho. Não tiveram o mesmo privilégio que esses 3 estão tendo no Monte da Transfiguração, porque no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João terão uma experiência de origem divina, terão uma experiência em uma revelação sobre a glória do reino futuro. E é necessário entender que também eles estão contemplando Cristo como Ele, ou quando Ele se transfigura, eles estão tendo a visão, estão contemplando Jesus como Ele estará no futuro, no período milenar. Qual é a visão que eles estão tendo no Monte da Transfiguração? A Bíblia diz que o cabelo de Jesus Cristo resplandeceu, assim também como o teu rosto. As suas vestimentas ficaram brancas. Logo Marcos e também Lucas, que escreve o mesmo momento, a mesma história, Marcos e Lucas diz que as vestes de Jesus ficou tão branca, mas tão branca, que nenhum lavandeiro ou lavandeira daquela época conseguiria deixar uma vestimenta tão clara, tão brilhante, como lã ou como um carmesim, como estava a vestimenta de Jesus. Entre essa experiência que os discípulos tiveram, a Bíblia diz que também se manifestou 2 profetas do Antigo Testamento, ou 2 grandes líderes do Antigo Testamento. Um conhecido como um grande líder, o outro conhecido como um grande profeta, Moisés e também Elias. Dá-se a ideia de que quando Elias se manifesta, obviamente quando Moisés também se manifesta, dá-se a ideia de que Moisés está representando a lei do Senhor, Elias está representando os profetas. O Dr. William Barclay disse que vai um pouco mais além, porque quando Moisés se revela ou se manifesta ali, juntamente com Elias, apesar deles apontarem para a lei e também para os profetas, Jesus Cristo está num corpo ao qual ele vai estar manifestado no período milenar, reinando por 1000 anos, em um corpo de glória, em uma manifestação divina. Esses homens aqui apontam para 2 realidades da igreja, apesar deles apontarem também para a lei e os profetas. Moisés apontando para aqueles que experimentarão a morte, mas naquele grande dia do soar da trombeta ressuscitará em um corpo glorificado e estará com o Senhor para todo sempre. Moisés experimentou a morte, mas está com Cristo ali. Logo o profeta Elias vai apontar para aqueles que não experimentarão da morte, pois os mesmos foram remidos pelo sangue de Cristo, foram seus pecados perdoados, e se eles não experimentarão da morte, a Bíblia diz que o tempo em que os mortos ressuscitarem, os que estarão vivos também serão transformados
em um corpo incorruptível, e eles encontrarão com o Senhor nas nuvens do céu, e com Ele estarão para todo sempre. A Bíblia diz que quando está acontecendo esse momento divino e espetacular, o próprio Deus do céu confirma isso dentro de um ambiente profético, ao dizer: eis aí o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Ouçam as palavras que ele diz. É incrível que logo o Pedro, que é sempre o mais para frente, o mais ativo, olhou para Jesus e disse: esse momento é único, deixa nós fazermos, ou temos que fazer, pelo menos 3 tabernáculos, pelo menos 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Mas logo após Deus bradar do alto, o texto diz que eles sentiram medo e abaixaram a sua cabeça. Quando eles abaixam a sua cabeça, o Senhor se aproxima deles. Aproximando deles, o Senhor diz: não tenha medo, não tenhas medo. Eles agora estão olhando para Jesus, mas Moisés não está lá, Elias também não está lá. O que era para se cumprir, o monte se cumpriu. Era uma experiência que aconteceu entre eles ali. Obviamente algo muito pessoal. Mas no versículo de número 9, você que foi, obviamente, ou que interessou pela leitura na sua íntegra, percebeu que no versículo de número 9, quando eles estão descendo do monte, o Senhor falou para eles: não diga para ninguém esta visão, não conte para ninguém o que vocês viram aqui, até que o Filho do Homem ressuscite, até que ele passe pela morte, até que ele venha ressuscitar. Aí vocês têm total liberdade para contar para alguém. Por que Jesus colocou no coração dos discípulos que eles não deveriam contar aquela visão para ninguém, sendo que era uma experiência espetacular, era um privilégio único, porque aquela manifestação dá aos discípulos a garantia de que o Cristo é o verdadeiro Messias. Eles estão vendo Jesus em sua plena glória. Por que o Senhor não permite eles a contar para ninguém? Dentro desse contexto, algumas ideias não são ideias de arqueologia ou de pensamento humanos, mas baseado até mesmo dentro do próprio contexto. Primeiro, o Senhor não permite eles contarem para ninguém, é porque a visão não permite aqueles que não estão preparados ouvir ou ver. Para contar para alguém tal visão, é necessário estar pronto, é necessário estar preparado. Está falando de fé, fé aguçada, fé sólida, fé pronta, fé costurada, fé preparada para entender o tamanho da visão. Segundo, o Senhor não permite eles contar a visão para alguém, porque talvez Jesus deseja que eles preservem esta visão especial para uma ocasião especial da vida deles. Lembra, aqui Jesus está dizendo para os discípulos: não contem para ninguém até que eu passe pela morte e eu ressuscite. O Senhor está guardando para os 3, dizendo: quando eu morrer, não fiquem espantados, assustados, tristes, mas lembra, esse mesmo Cristo que vocês estão vendo aqui, revelado nesse corpo de glória, pós-morte ressuscitará e estará nesse corpo glorificado. Guarde isso para vocês e nunca mais esqueça. Em terceiro lugar, quando o Senhor disse para eles: não contem para ninguém a visão, é porque o Senhor estava preservando, evitando eles. De que, pastor Tiago? Evitando de eles serem caluniados, zombados por aqueles que estão lá no pé do monte. Mateus não trata disso, é a mesma história, é o mesmo contexto, mas Lucas e Marcos tratam disso, que lá no pé do monte havia alguns escribas que estavam contendendo contra os 9 que estavam lá, questionando os 9, porque não conseguiram fazer a cura do rapaz. Esses eram inimigos de Jesus, e toda vez que Jesus pregava com autoridade, toda vez que Jesus curava alguém, eles sempre tentavam contrariar a mensagem, contrariar o milagre que Jesus faria.
Os discípulos descem do monte, dizendo para todos: ouçam a grande visão que nós tivemos lá em cima, eu quero contar para vocês. Obviamente esses homens iam dizer: que visão é essa que ninguém viu? Que visão é essa? Vocês estavam lá em cima daquele monte e nem sabemos o que vocês estavam fazendo lá. Então Jesus está evitando diante da massa os discípulos serem zombados, os discípulos serem caluniados e até mesmo passar por chacota. Era algo muito especial. Mas dentro desse contexto aqui, a Bíblia diz que um pai desesperado se apresentou perante o Senhor. Observe bem que a primeira experiência no cume do monte, a segunda experiência na descida do monte, não conte para ninguém. A terceira experiência é quando eles estão lá embaixo, no pé do monte, quando o pai se aproxima de Jesus, e quando ele se aproxima, ele queixa, ele pede Jesus para fazer algo pelo seu filho, que os seus 9 discípulos que ficaram no pé do monte, que não subiram com ele, não conseguiram fazer. Versículo de número 14 diz que, se aproximando o pai, caiu de joelhos perante o Senhor e disse: Senhor, tenha de misericórdia do meu filho, porque o meu filho, ele é um jovem lunático. De vez em quando ele cai no fogo, de vez em quando ele cai na água. Olha, eu trouxe ele para os seus discípulos e os seus discípulos não puderam o curar. Jesus Cristo, olhando tal situação para redimir a falha que os discípulos não conseguiram fazer, o Senhor disse: ó geração incrédula, ó geração perversa, até quando sofrereis? Até quando eu terei que estar no meio de vós? Vocês sabem muito bem que o paralelo da palavra incredulidade, Jesus está queixando da falta de fé. Ó geração que não tem fé, até quando eu estarei no meio de vocês? Traz o menino para mim. E imediatamente a Bíblia diz que o Senhor expulsou o demônio que estava nele, o espírito maligno que operava naquele corpo, e aquele menino logo sarou. Eu gosto muito desse texto, porque esse texto, ele é um texto simples, mas esconde muitas pérolas profundas. E eu poderia me basear para dentro do contexto só falando do Monte da Transfiguração, mas o Espírito Santo colocou no meu coração tratar com a igreja esta noite, e eu não serei prolixo, muito menos loquaz no tempo, porque o Senhor colocou em meu coração a tratar com vocês aqui algumas verdades que nós aprendemos aqui. Aprendemos o que, pastor Tiago? Nós vamos aprender sobre a visão de Jesus e a postura do Pai. A visão de Jesus e a postura do Pai. Grava isso, porque tudo agora estará baseado em torno do Pai e do Filho, e também um pouco da multidão. Pastor, o que é que nós vamos aprender aqui? A primeira verdade, então, que nós aprendemos aqui é sobre a visão de Jesus e a postura do Pai. Olha como o texto é interessante. O texto diz assim: e chegando a multidão, aproximou-se o Pai. O texto está relatando para nós que o Pai chegou junto com a multidão. Porém, o Pai decidiu avançar um pouco mais, até a pessoa de Jesus. Assim que o Pai se aproxima de Jesus, e que o Pai cai de joelhos perante Jesus, a Bíblia Sagrada diz e vai nos mostrar que Jesus passa a dar total, a mensagem está em olho para mim, total atenção para o pai do rapaz. Mas vocês parou para perceber que esse pai não chegou sozinho. Havia uma multidão que estava lá. E quando você trata de multidão no contexto numerológico da Bíblia Sagrada, multidão na Bíblia é entre 1.500 pessoas a 5.000 pessoas, se dá a expressão multidão. Possivelmente havia entre 1.500 a 2.000 pessoas reunidas ali. E você vai perceber que dentre essa multidão, Jesus passou a dar total atenção para aquele pai, para aquele homem. Alguns pensadores da Bíblia dizem, até mesmo John Wesley, John Fox, John Stott, eles vão dizer que provavelmente no meio daquela multidão havia pessoas com problemas piores do que o problema que o pai trouxe para Jesus. No meio daquela multidão, provavelmente havia gente que tinha braço ressecado,
mão ressecada, pé ressecado, havia gente cega, muda, havia pessoas ali que possivelmente tinham o mesmo problema que a mulher do fluxo de sangue, que teve que enfrentar uma multidão, foi cuspida, foi maltratada, até conseguir tocar nas olas de Jesus. Diz que possivelmente havia entre os barrancos das encostas daquele vale, havia possivelmente leprosos esperando uma chance, esperando uma oportunidade para poder ter um contato com o Senhor Jesus. Mas você vai perceber comigo que no meio daquela multidão problemática, cheia de problema, cheia de situações para serem resolvidos, Jesus Cristo vai simplesmente olhar para o Pai e dar total atenção para o pai daquele rapaz. Por que, pastor Thiago? Você parou para perceber? Na ordem da chegada, Jesus Cristo então deveria dar atenção para todo mundo. Ele tem capacidade, pastor? Tem. Ele está no corpo humano, mas ele também está no corpo da união hipostática. Qual que é o corpo da união hipostática? 100% homem e 100% Deus. Ele tem um atributo da onipotência, ele tem um atributo da onisciência, ele tem um atributo da onipresença. Como onisciente, ele sabia no meio da multidão, ele sabia que no meio da multidão havia pessoas problemáticas, e cada um com seus problemas, e cada um com a sua dificuldade. Então, pastor, por que Jesus não deu atenção para a multidão inteira em si? Por que Jesus não olhou para todo mundo e mandou esperar que ele ia passar no meio da multidão, como ele curou muita gente em Cafarnaum? Por que ele não fez ali no vale? É só você parar e ter um pouco de atenção no texto. Olha como o texto é especial. O texto está informando para nós que na ordem da chegada, Jesus deveria dar atenção para todo mundo. Só que o texto também está informando para nós que na ordem da postura, quem chega de joelhos ainda tem preferência à atenção de Jesus. Na ordem da chegada, Jesus deveria atender a todos. Mas na ordem da postura, quem chega de joelhos ainda tem preferência à atenção de Jesus. Esse pai chegou junto com a multidão, mas esse pai está dizendo: eu cheguei, mas vou me aproximar diferente. Eu vou cair de joelhos perante ele. Observe bem que a expressão joelhos não está ligado diretamente à oração. Não. Cair de joelhos aqui está ligado primeiro à adoração. Cair de joelhos aqui está ligado a reconhecimento. Cair de joelhos aqui está ligado a quebrar protocolos e tradições. Quando esse homem cai de joelho perante o Senhor, a primeira coisa que ele faz é quebrar uma tradição judaica. Que tradição é essa, pastor Thiago? Não se cai de joelhos perante outro homem. Na tradição judaica, geralmente somente os servos caíam de joelhos perante os seus senhores, pedindo-lhes misericórdia. Quando esse homem cai de joelhos, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: primeiro, eu estou reconhecendo que tu és o Messias enviado. Eu reconheço que tu és o Messias enviado. Segundo, quando esse homem cai de joelhos, ele está dizendo: o que está nele eu preciso. De mim ele não precisa nada, mas tudo que eu preciso está no Senhor. É por isso que eu estou de joelhos. Quando esse homem cai de joelhos, ele está dizendo: na ordem da natureza e na ordem daquilo que é divino, eu não posso olhar para ele cara a cara, tete a tete. É eu embaixo e ele em cima. É eu em cima e eu embaixo. Não dá para olhar de igual para igual. Não dá para olhar de frente a frente. Aquele homem está reconhecendo o senhorio de Deus. Aí o Senhor está olhando e está dizendo: multidão não me chama a atenção. O que me chama a atenção é a postura, porque a multidão nunca atraiu a presença de Jesus. Multidão nunca mexeu com Jesus. A casa que está superlotada, Jesus não quer saber se a casa está lotada. Jesus quer saber da sua postura na casa lotada. Você está. Não acredito, mas eu vou te explicar esta noite. O culto que
que você presta a Ele hoje revela o quanto você está de joelhos na presença dEle. O culto que você presta aqui agora revela o quanto você está de joelhos diante da presença de Jesus Cristo. Não estou entendendo, pastor Tiago, mas eu vou te explicar. Tem gente que chega cansado, tem gente que chega reclamando, tem gente que chega chorando, tem gente que chega desistindo, mas tem gente que chega de joelhos. Vou repetir, tem gente que chega chorando, tem gente que chega reclamando, tem gente que chega desistindo, tem gente que chega desligado, mas tem aqueles que chegam de joelhos, aqueles que chegam dizendo: não vou fazer como a multidão, eu vou chegar diferente na presença dele. A hora vai perceber que tem pessoas que chegam na igreja e parece que eles estão esperando Jesus prestar um culto para ele, para depois ele glorificar, para depois ele adorar. Vamos ver o que Jesus vai fazer para depois eu dar glória. Vamos ver o que Jesus vai fazer para depois eu dar um aleluia. Irmão, entenda uma coisa: é você embaixo e ele em cima. É ele em cima e você embaixo. Jesus não presta culto para ninguém. É você que presta culto para ele, meu querido. É você que entra aqui e presta o culto para ele. Deixa eu te explicar algo nessa noite aqui. Não é falta de presença de Deus, não é porque alguém não orou, não é porque o irmão está vazio, frio, que dirige o culto, não é. O problema é a sua postura no culto. Para perceber, nesta campanha, no final, no dia de contar os testemunhos, vai ter uma gama de gente contando testemunha, vai ter uma outra gama só de telespectador, que vai dizer: por que aconteceu com ele e não aconteceu comigo? Por que deu com ele e não deu comigo? É porque quando ele chegou nesse culto, a postura dele era diferente da sua. Não entendi. Lembra? O culto que você presta revela o quanto você está de joelhos perante o Senhor. Enquanto você ficou bocejando no culto, ele estava dando glória. Enquanto você ficou cochilando no culto, ela estava dando aleluia. Enquanto você ficou questionando no culto, ela estava de mão levantada para cima. Ele estava levantada para cima. Isso aqui revela o quanto ele está de joelhos perante a presença do Senhor. Está entendendo o que Deus está dizendo esta noite aqui? O Senhor está falando para mim, está falando para você: quebre a postura e desça, porque Ele está na casa para fazer milagre. Porque Ele está na casa para poder operar. Jesus está dizendo esta noite aqui, está dizendo o que, pastor Tiago? Para a multidão ele só olha, mas para quem desce ele fala. Para a multidão ele só olha, mas para quem desce ele fala. Jesus está falando para quem está de joelhos esta noite aqui. Então, em nome de Jesus Cristo, se você não caiu de joelhos aí, dá tempo de você cair. Pastor, é literal, não. Caia de joelhos com o coração quebrantado. Caia de joelhos com teu glória, com teu aleluia, com a mão levantada. Porque Jesus vai dizer esta noite aqui: eu não quero só te olhar, eu quero te responder. Você parou para perceber? A primeira coisa que aprendemos aqui é que aquele homem caiu de joelhos perante o Senhor, atraiu a atenção de Jesus. Em segundo lugar, o que nós aprendemos aqui com a visão de Jesus e a postura do Pai é que o texto diz que enquanto a multidão chega, o Pai se aproxima. Enquanto a multidão chega, o Pai se aproxima. Que isso, pastor Tiago? São palavras idênticas, são palavras que têm o mesmo sentido, são palavras que o colocam no mesmo comportamento. Não é. Parece ser a mesma coisa, parecem ter o mesmo sentido, mas chegar e se aproximar é totalmente ao contrário. Pastor Tiago, é diferente. Por quê? Quando você vai no original e você vai estudar sobre a palavra aproximar, a palavra aproximar no original significa como, pastor? A palavra se aproximar no original significa pericare. O que é pericare? A palavra pericare significa
dobra, perdão, a palavra chegar, perdão, a palavra chegar no original é pelicare, e pelicare aponta para o sentido, qual sentido? Para ser bem simples aqui, para não ficar teologando, nossa linguagem é assim, para ficar bem simples, a palavra pelicare aponta para a chegada de um navio até as margens do mar ou de um lago. Como assim? Quando chega o navio, dobra-se as velas, desce a âncora e o navio fica limitado. Aonde? Entre as margens e a areia. Dali ele não passa. Ele limitou-se ali. Ele chegou, mas limitou-se até a areia. Pastor, mas e a palavra aproximar no original? A palavra aproximar no original é presiazo, que significa tornar compatível, que significa relacionar, que significa abrir acesso. Vou repetir, a palavra aproximar significa tornar compatível, significa abrir acesso, significa relacionamento. O que é que o Pai está dizendo? O Pai está dizendo, eu não quero só chegar, eu quero criar acesso. Eu não quero só chegar, eu quero relacionamento. Aleluia, porque é muita gente chegando e pouca gente se aproximando. É muita gente chegando, mas pouca gente se aproximando. Olha aqui para mim e entendo que Jesus está falando conosco aqui. A grande realidade é que o próprio Mateus está dizendo para nós que aquela multidão simboliza a chegada de um barco, que quando chega, fica limitada em se aproximar. Era como se Mateus estivesse dizendo o quê? Jesus está ali e a multidão ficou aqui. O Pai decidiu sair daqui e vir até aqui. O que a multidão estava fazendo é o que, pastor Tiago? O que a multidão estava fazendo era marcar presença, porque quem chega marca presença, mas quem se aproxima gera relacionamento. Quem chega marca presença, mas quem se aproxima gera relacionamento. O Mateus está dizendo para mim e para você que a massa ficou limitada no barco, desceu as dobras, as velas, colocou a âncora e eles ficaram só de longe, como telespectador, não se aproximaram. Mas o Pai olhou e disse: não quero nem saber de ficar de longe. O Pai está dizendo: eu não vou prestar culto do barco. O Pai está dizendo: eu não vou dar aleluia do barco. O Pai está dizendo: eu não vou dar glória a Deus do barco. O Pai está dizendo: eu não vou cantar do barco. O Pai está dizendo: eu não vou levantar a mão do barco. Eu não vou prestar um culto de longe. Eu vou prestar um culto de perto. Eu vou me aproximar dele. Está entendendo? Se você prestar culto de longe, o máximo da atenção dele que você vai conseguir é o olhar. Mas quem se aproxima alcança a audição, o diálogo, a conversa. O Senhor está falando para alguém aqui essa noite: pastor Tiago, tem possibilidade de eu prestar um culto de longe? Tem. Não entendi, pastor. Eles me adoram com os lábios, mas os corações estão longe de mim. Me adoram com os lábios, mas o coração está longe. O que é prestar um culto do barco? O que é prestar um culto de longe? É alguém estar nesse banco sentado, mas o coração está dentro da casa agora. Ele está nesse banco sentado, mas o coração está nos problemas agora. Ele está aqui dentro desta casa, mas o coração está nas situações diárias, cotidianas. Ele está até com o corpo presente, mas logo o coração está de longe. E quando você está aqui dentro, prestando um culto com o coração em outro lugar, tudo que sai da tua boca não é carismático. O que sai da tua boca é automático. O glória a Deus é automático, o aleluia é automático, o levantar de mão é automático. É muito robótico, não é nada sentimental, não é nada de coração rachado, transfigurado, quebrado na presença do Senhor. Aí Deus está dizendo: está vendo a diferença? Porque muitos entram batizados e não, porque muitos voltam curados e outros não, porque muitos voltam com resposta e outros não. É porque o corpo está presente, mas está me prestando um culto de longe. O Espírito da iluminação bíblica me trouxe esta noite para dizer para alguém aqui: eu sei que as agruras da vida, eu sei que as adversidades, problemas da vida, às vezes nos aperta tanto, nos dificulta tanto, que nós
nós entremos dentro de um barco, nós até queremos sair de lá, mas nós sabemos que ali está o problema, ali está a situação, e com o braço da nossa carne, nós estamos querendo resolver. Só que muitas vezes nós esquecemos em quem nós confiamos. Você tem que entender uma coisa: tem situações que não é para você resolver, filhinha. Tem situações que não é para você resolver, não, meu irmãozinho. Tem coisas que é para o papai do alto fazer. Tem coisas que é para Deus resolver. O que Deus está falando esta noite aqui, eu estou logo ali na praia e você está em seu barco cheio dos seus problemas e não consegue atravessar. Eu não sei qual é o barco da tua limitação, mas eu recebo a autoridade do alto para te dizer agora: receba vitamina divina, receba vitamina do alto. Desça desse barco agora e se aproxima de Jesus. Glória. Desça desse barco agora e se aproxima. Tudo que o inimigo quer é que você preste um culto de longe, mas eu recebo autoridade, eu recebo graça da parte do Eterno para te dizer esta noite: está descendo força agora, está descendo vigor agora. Tu vai descer desse barco da limitação e vai se aproximar, porque Jesus quer entrar na tua casa hoje, Jesus quer entrar na tua vida hoje, Jesus quer tocar em você hoje. Você não vai prestar um culto de longe esta noite. Deixa eu ver se tem alguém comigo nessa mensagem. Deixa eu ver se tem alguém comigo nesse mistério. Deus está dizendo esta noite aqui: não perca a tua bênção, não perca a tua oportunidade. Você não pode fazer parte daqueles que vieram num culto como esse aqui e disse: eu fui lá, eu vi o que aconteceu, eu vi o que Deus fez, mas não levei nada para casa. Você vai ser o homem e a mulher que vai dizer: na multidão eu não fico, eu vou aproximar, eu vou aproximar, eu vou aproximar, eu quero contato com ela. Glória a Deus. Estou sentindo a presença do Eterno. Uma graça dele aqui. Vocês vão perceber comigo que quando a multidão chega, o Pai se aproxima. Quando o Pai se aproximou, grava isso. Quando o Pai se aproximou, o que é que o Pai fez? Nesse relacionamento entre ele e Jesus, o Pai abriu a possibilidade de Jesus ter acesso à vida do seu filho. Aleluia. O Pai abriu a possibilidade de Jesus acessar a vida do seu filho. E a intelectualidade do Pai era tamanha, era muito grande, ao ponto da sua linguagem refletir o quanto ele estava de joelhos, rendido perante o Senhor. Se você é inteligente, é de igreja que prega a palavra, você vai ter facilidade de compreensão na chegada do Pai. Quando você percebe que ele cai do joelho, o filho está moribundo, o filho é lunático, o filho é problemático. Ele sabia que Jesus era resolvedor de problemas. Então a primeira coisa que ele deveria falar com Jesus era qual? Ele deveria cair de joelho e falar: Senhor, bota a mão na cabeça do meu filho, por ele, arranca ele desse problema, arranca ele dessa enfermidade. Mas olha a linguagem do Pai. Qual é a linguagem do Pai? Senhor, tem de misericórdia. Senhor, tem de misericórdia. Não deixe uma vírgula passar da Bíblia, porque é tudo importante. Senhor, tem de misericórdia. Isso aqui é muito profundo. Por quê, pastor? Porque a palavra misericórdia, originária do latim, ela vem de duas junções: miseri mais cardia. Miseri, miséria. Cardia, coração. Miséria do coração. A segunda variante da palavra misericórdia significa compaixão. É o ato de você se colocar no lugar do outro. É o ato de você sentir a mesma necessidade do outro. Chorar, compadecer, abraçar, curar, deitar o vinho, o azeite, ser o bom samaritano, compaixão. Mas olha aqui para mim, por gentileza, no linguajar do Pai, a primeira coisa que ele está dizendo para Jesus é: não cure o primeiro,
mas acesse as misérias do coração do meu filho. É isso que ele está dizendo. Olhe para as misérias do coração do meu filho, Senhor. Aí, Deus, você tem compaixão. Aleluia. Isso aqui é interessante demais. Isso aqui é saber chegar diante do Senhor. Isso aqui é uma aula de como nós devemos chegar perante o Senhor na igreja, perante o Senhor na sua casa, aonde você estiver. Tudo que nós devemos entender é como chegar perante Ele. Parou para perceber que tem pessoas que chegam pedindo, mas nunca falam com Ele: Senhor, olhe para as misérias do meu coração. Tem pessoas que chegam e dizem: hoje eu estou indo buscar minha bênção, hoje eu estou indo buscar o meu milagre, hoje Deus vai falar comigo, hoje Deus vai agir. Ok, tudo bem, meu irmão, que você está falando, você não está errado, você não está buscando no lugar errado. Ok, Jesus pode fazer, mas eu quero lembrar você uma coisa. Lembrar o quê? Lembra-se que mesmo você justificado pelo sangue, você ainda está no corpo da natureza adâmica caída. E nesse corpo da natureza adâmica caída, a carne sempre vai gritar tentando vencer o teu espírito. Lembra do Paulão? O Paulão sempre teve uma batalha travada com a carne e também com o seu espírito. Ele dizia: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço. Até ele mortificar toda a carne na cruz, quando ele diz: agora, carninha, tu está lascada, porque já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então entenda uma verdade aqui, por gentileza. Você pode ser cheio de Deus, um crente, um homem cheio de Deus, mas nós às vezes andamos meio que vacilante, às vezes erramos e vamos juntando miserinhas dentro do nosso coração. Nós queremos tudo dele, mas só que nós vamos juntando algumas miserinhas aqui dentro e esquecemos de pedir Jesus para colocar a mão e limpar, colocar a mão e lavar. Não estou entendendo, pastor. Nós queremos milagre, queremos resposta, queremos bênção, mas durante a semana, durante o mês, antes de começar o culto, nós sempre deixamos sair uma palavrinha pesada nos nossos lábios. Amaldiçoou alguém, colocou o olho onde não deveria colocar, deixou passar pelo ouvido e chegar no coração que não deveria chegar, foi acumulando algumas sujeirinhas dentro do coração. Aí o coração está cheio de miserinhas, a cara está de crente, a vestimenta está de crente, o estilo está de crente, mas tem umas miserinhas aí dentro aí, ó, que está aí nós chegamos e nós dizemos: me dê, papai, eu quero, eu preciso receber. Mas na verdade as miserinhas estão aqui dentro. Olha aqui para mim, por gentileza. Eu penso comigo, se você for inteligente, pensa junto comigo. Eu penso que num culto como esse, antes de nós abrirmos a boca para pedir qualquer coisa a Ele, a primeira coisa que nós temos que dizer: Senhor, tem misericórdia das misérias que eu carrego aqui dentro. Tem misericórdia das misérias que eu carrego aqui dentro de mim, Senhor. Tenha de misericórdia de mim. Sabe por quê? Porque é gente sentada no banco com raiva de A, com raiva de B. É gente que maldizer o filho, maldizer o pai, maldizer a mãe, maldizer o patrão. É gente que brigou durante o mês, brigou durante a semana. Aí chega aqui como se tivesse uma auréola sobre a cabeça. Tem gente na igreja que diz: eu não vou, eu até vou lá. Eu até estou no trabalho, estou no conjunto, eu até me embriaguei, mas o meu anjo não bate com o anjo daquela irmã, o meu anjo não bate com o anjo do fulano, é mesmo quarta pessoa da Trindade, o seu anjo não bate. Olha aqui para mim, por gentileza, eu quero que você entenda uma verdade esta noite aqui. Antes de nós pedirmos a Ele qualquer coisa, sabe o que é que nós temos que pedir? Senhor, lameia a tua mão do sangue que foi derramado no Calvário e passa no meu coração e limpa, e arranca as misérias do meu coração. Está entendendo? O que o Pai está pedindo para Jesus é o que o médico não consegue fazer. Fazer o que, pastor? O máximo que o médico consegue fazer é mexer no coração órgão, rasgar o coração órgão. Agora limpar as misérias, só o sangue, 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 só o sangue. Deixa eu ver quem está comigo nessa mensagem. Deixa eu ver quem está comigo nessa palavra. Jesus vai fazer quando você clamar misericórdia. Jesus vai operar quando você clamar misericórdia. Jesus vai agir quando você clamar misericórdia. Peça misericórdia.
perto Jesus. Quando ele fala, tem de misericórdia, depois da misericórdia que vem o pedido. E qual que é o pedido? O pedido é dois. Qual é? Ele revela dois problemas. Ele revela dois motivos do muito sofrimento do filho. Qual que é o primeiro? Ele cai por muitas vezes no fogo. Qual que é o segundo? Ele cai por muitas vezes na água. Esses aqui são os dois motivos do problema daquele filho. Agora escute isso aqui por gentileza. A sagacidade e maldade de Satanás, ela é sem precedentes. Porque, pastor Tiago, parou para perceber a linguagem do pai? Por muitas vezes cai na água. Por muitas vezes cai no fogo, não morre. Ele é jogado na água e ele é jogado no fogo. Satanás utiliza de dois elementos que são essenciais para o nosso cotidiano, mas ao mesmo tempo são letais para tirar a vida de um ser humano. A maldade dele é tão tamanha que ele queria causar um trauma na vida daquele rapaz, pelo lado de dentro e pelo lado de fora. O pai diz, logo quando você lê o mesmo texto em Lucas e em Marcos, o pai diz que é Deus de pequenininho, Deus de criança, que ele era daquele jeito. Ele jogava, às vezes ele caía no fogo e às vezes ele caía na água. Você tem noção de que como a infância, a adolescência e a juventude desse menino foi suprimida por Satanás? Porque esse moço aqui carregava marcas profundas de fogo em seu corpo. O primeiro trauma era queimaduras de primeiro e segundo grau no corpo do menino. Esse menino não podia estudar, porque a atenção dos pais era quase que 24 horas. Esse menino não tinha colega, porque ele era estranho no meio dos normais. Esse menino se tornou um adolescente. Esse menino não podia ficar muito tempo no meio da poeira, da sujeira, porque o segundo trauma que ele carregava era um trauma interno. Pulmão lesionado, mal respirava, não tinha uma boa respiração. Obviamente, direto e reto ele sentia muitas dores no seu pulmão e possivelmente febrinhos de 39 a 40 graus, porque talvez por muitas vezes o seu pulmão estava inflamado. Esse menino aqui, toda a atenção do pai e da mãe era dele. Imagine a limitação do pai e a limitação da mãe no zelo desse menino. Na casa, a água é limitada. No fogo, na casa, o fogo é limitado. Escute isso aqui, por gentileza. Passou na beira de uma água, de um corpo, não um menino, porque ele pode manifestar o problema e cair na água. Acendeu uma lareira, o pai segura, enquanto a mãe cozinha, faz o alimento. Tudo ali era limitado. O inimigo queria devastar com a vida daquele menino, matar as línguas, colocar aquele menino em sintonia, mas tão terrível de olhar para si e dizer, para que eu vim no mundo? Eu vim para sofrer, eu vim para passar vergonha, eu vim no mundo para ser essa aberração. Só que tem uma coisa, tem o que, pastor Tiago? O maior erro de Satanás não foi ter matado o menino. O maior erro de Satanás não foi ter matado o menino. Por que, pastor Tiago? Porque o texto diz que ele caía no fogo e caía na água. Eu não estou ouvindo o pai dizendo, ressuscita o meu filho. Eu estou dizendo o pai dizendo, cura o meu filho. Sabe o que é isso? Se o menino não morreu, olha para mim, se o menino não morreu, olha para mim, se o menino não morreu, é porque ainda havia esperança. Se o menino não morreu, é porque ainda havia uma esperança. Agora olha aqui para mim, por gentileza. A esperança só permanece acesa, a esperança só permanece clara quando alguém ainda insiste em uma pessoa que está moribunda, mas ainda não morreu. O que é que o Senhor está dizendo? A morte não chegou, porque a vida já estava para chegar. A morte não chegou, porque eu tinha um plano, eu tinha um projeto na vida desse menino, e é por isso que o menino não morreu. Olha aqui para mim e entenda a realidade. Alguém vai dizer, pastor, por que a mãe não aparece, só o pai que aparece? Provavelmente a mãe já tinha esgotado toda a sua força. Aí alguém vai dizer, só que é óbvio, pastor, eu conheço de cultura judaica, e a cultura judaica é um pouco machista. A mulher não aparece lá na mão de bobeira. Quando as mulheres chegaram aos pés de Jesus, mulheres
sustentaram o ministério de Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você: tem algumas mulheres que sustentaram o ministério de Jesus, que se Jesus tivesse feito elas apóstolos, seria melhor do que alguns apóstolos. Mas você vai perceber comigo que o pai está ali na qualidade do comportamento da mãe e do próprio pai. Ele está dizendo: eu estou carregando o resto de força da minha esposa, unindo com o resto que eu tenho, porque enquanto meu filho estiver respirando, eu não vou desistir dele. Se ele estiver respirando, eu não vou abrir mão dele. Eu não sei essa noite, talvez só eu tenha família aqui, mas eu quero dizer: se alguém tem família aqui, Jesus manda te dizer: você está proibido de desistir do seu filho, está proibido de desistir da sua filha, está proibido de desistir do seu pai, está proibido de desistir da sua mãe. Pastor Tiago, mas está complicado, tá? Uma perguntinha para você: ele está respirando? Ela está respirando? Tá, então tem esperança. Então tem esperança. Pastor Tiago, mas ele está na bebida, está respirando? Ainda tem esperança. Pastor Tiago, mas ele está nas drogas, pastor Tiago, ele está respirando? Tá, ainda há esperança. Pastor, mas ela está desviado, a vida dela é balada, a vida dela é ir para os bailões, ela está respirando? Tá, ainda há esperança. Mas ele está lá no hospital, como ele está? Ele está em coma, está sendo ajudado pelo balão de oxigênio, então tem vida ainda há esperança. Jesus me trouxe esta noite aqui para te dizer: a vida está chegando na tua casa, a vida está chegando na tua família. Aleluia. Deixa eu ver quem está crendo nessa mensagem. Deixa eu ver quem está crendo nessa palavra. Deixa eu avançar aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu ver se alguém tem família aqui. Você tem família, vem. Ai, meneca, fanto, ramandagaracel. Se você tem família, o Senhor está dizendo: ainda há esperança. Se você tem alguém, ainda há esperança. Só não desista dela. Só não desista dele, aleluia. Você está no lugar certo, você está no ambiente certo. Não estou entendendo, pastor. Nesse ambiente aqui, Jesus faz o que o médico não pode fazer. Nesse ambiente aqui, Jesus faz o que o advogado não pode fazer. A autoridade que o juiz não tem, o pai lá de cima tem. Aonde o bisturi do médico não chega, a mão do eterno chega. Aleluia. O Senhor está falando esta noite aqui com você: o que o psicanalista não pode fazer, ele faz. O que o psicólogo não pode fazer, ele faz. O que o Senhor está dizendo esta noite aqui: como é que vai ser? Vai desistir dela? Ou vai cair de joelho e vai dizer: misericórdia, acesse a vida do meu pai, acesse a vida do meu filho. Jesus acessou a vida do menino. O texto sagrado diz que trouxeram ele, aleluia. E quando trouxe, Jesus Cristo orou pelo menino. Mas antes do Senhor orar por ele, há uma queixa de Jesus, e a linguagem é plural. Que queixa é essa? Aqui da verdade que aprendemos aqui é qual? Por que Jesus chamou ele de geração perversa e incrédula? E a expressão geração é no contexto total. O que é uma geração? Aquele que está na barriga para nascer, o que já nasceu, a criança em fase de crescimento, adolescente, o jovem, o adulto, tudo faz parte do contexto de uma geração. Então, quando disse: ó geração incrédula e perversa, ele está dizendo para os seus discípulos, está dizendo para os escribas, está dizendo para a multidão que estava ali. Ele está dizendo: ó geração. Pastor, você poderia dizer: pastor, mas por que ele está dizendo isso? Poderia te apontar 7 verdades, mas não dá tempo. Vou falar pelo menos de uma só. Quando ele disse geração incrédula e perversa, até quando eu estarei no meu de vós? Primeiro, ele está dizendo para os discípulos: por causa de quê, pastor? Por causa da falta de discernimento dos discípulos. Vamos caminhar na Bíblia. Olha o que o texto diz: e eu trouxe-o para os seus discípulos, e os seus discípulos, nós estamos tratando o texto, não é na linguagem agora de Mateus, de Lucas, nem de Marcos, de
Deus, na visão de Mateus, na perspectiva de Mateus, olha a linguagem do Pai. Eu trouxe ele para os seus discípulos e eles não puderam o curar. O curar. Escute, aleluia. Mostra para mim no texto Jesus curando o menino. Mostra para mim. Não está no texto que Jesus curou ele. Isso, pastor. Tu vai entrar numa exegese. Não está no texto. Olha o que o texto diz. E trouxe-o. E Jesus expulsou o demônio. E ele sabe. O pai estava tratando o problema no âmbito no âmbito psicossomático, uma enfermidade, um problema, uma doença, uma patologia. Ele está tratando como uma enfermidade comum. Jesus não pôs a mão na cabeça e diz assim: desapareça, sai agora febril, sai agora epilepsia, sai agora convulsão. Qual que foi a ordem de Jesus? Espírito maligno, sai dele. O que Mateus está dizendo para mim e para você é que quando os discípulos oraram, eles oraram assim: seja curado agora, sai dele enfermidade, sai dele doença. Só que o problema não era psicossomático, psicopatológico, não era demônio. Jesus está chamando eles de geração incrédula e perversa, porque eles estão tentando expulsar o que é para ser, eles estão tentando curar o que é para ser expulso. E quando você tenta curar o que é para ser expulso, ele fica mais forte. Jesus está olhando e está dizendo: isso aí não é para curar, isso aí é para expulsar. Isso aí não é para curar, isso aí é para sair. Aí o Senhor está dizendo: está faltando discernimento. Sem discernimento vai tentar curar o que é para sair, vai tentar curar o que é para ser expulso. Está entendendo o que o Senhor está dizendo aqui essa noite? Então deixa eu dizer um recadinho para você. É necessário você receber de Deus discernimento de espírito. Porque, pastor Tiago, porque Satanás camufla atrás de enfermidades para poder causar danos em famílias, para poder causar danos em lares. Já fez mais de 10 terapias, o problema continua a mesma coisa. Já foi mais de 5 consultas com o psicólogo, o problema está lá. Já foi mais de 10 vezes, já toma 10, 15, 20 compromissos e o problema continua do mesmo jeito. Sempre é uma manifestação estranha. Aí você está tentando curar. Às vezes não é uma enfermidade comum, às vezes é demônio, e é necessário ter espiritualidade, é necessário ter discernimento de espírito. Não estou entendendo, pastor Tiago. Uma enfermidade, uma bisetacil cura. Uma enfermidade, dependendo dela, se você tomar um antibiótico, uma penicilina, ela vai cura. Se você tomar uma vacina, cura. Mas eu quero informar você: demônios não respeitam bisetacil, demônios não respeitam dipirona, demônios não respeitam Dranadol, não respeita. Demônios respeitam o nome de Jesus Cristo. É no nome de Jesus que ele sai, é no nome de Jesus que eles vai em retirada. Não, se você levantou a mão, eu te peço para levantar as duas. Levante as duas mãos agora, porque eu estou profetizando sobre a tua vida agora uma autoridade de discernimento de espírito. Demônios não vão fazer gracinha dentro da tua casa, não vão fazer gracinha no meio da tua família, porque o que está descendo sobre você agora lhe dará um discernimento tão grande, uma autoridade tão profunda, que quando você meter a mão na cabeça, vai saber se é para curar ou se é para expulsar. O que é para curar vai ser curado, mas o que é para expulsar vai sair, porque Deus está te dando autoridade. Quem recebe essa autoridade? Aleluia. Vamos ter que bater em retirada. Jesus Cristo deu a ordem e o demônio saiu. Mas aí eu termino agora. O texto sagrado vai nos dizer: a sexta